Eu vi Gabriel arder. Seus gritos ecoaram pela noite enquanto as chamas negras lambiam sua pele como se fossem fome viva. Mas não foi o fogo que o matou. Foi algo muito pior. Ainda me lembro do cheiro de enxofre, da brisa gélida, que cortava a escuridão mesmo em uma noite quente de verão, e dos olhos dele, aqueles olhos arregalados, implorando por misericórdia, enquanto eu permanecia imóvel, assistindo ao inevitável. Mas o que realmente me assombra até hoje não é o que aconteceu com Gabriel, é o que aconteceu comigo depois. Meu nome é Alex, eu sou um homem comum, ou pelo menos era antes de tudo isso. Hoje, quando me olho no espelho, mal reconheço o reflexo. Meus olhos estão completamente pretos, como duas poças de óleo derramado sobre vidro. Às vezes, vejo algo se mover dentro deles, algo que não deveria estar ali. Algo vivo. Se você está lendo isso, provavelmente quer saber como cheguei aqui. Como um pai de família comum, vivendo uma vida tranquila em Itaipava, acabou envolvido em algo tão sombrio que nem mesmo consigo descrever direito. A verdade é que tudo começou com uma tragédia que poderia ter sido evitada se não fosse pela arrogância de um homem chamado Gabriel Ferreira. Gabriel era médico, um desses caras que andam por aí como se fossem donos do mundo, sempre com aquela postura confiante demais, aquele sorriso de quem sabe que nunca vai ser questionado. Ele tinha dinheiro, contatos, e usava isso para se safar de qualquer problema. Até o dia em que cruzou meu caminho. Foi há pouco mais de um ano. Minha esposa Viviane estava grávida. Era nosso segundo filho, e Lucas, nosso primogênito, estava animado com a ideia de ter um irmãozinho. Tudo parecia perfeito. Pelo menos até aquele dia fatídico. Viviane começou a sentir fortes dores abdominais. Corremos para o hospital local, onde encontramos Gabriel. Ele examinou Viviane rapidamente, disse que era apenas uma dor muscular e mandou embora com um remédio qualquer. 3 dias depois, ela teve uma hemorragia interna severa. Quando voltamos ao hospital já era tarde demais. Ela perdeu o bebê. E o pior de tudo, Gabriel escapou ileso. Com seus contatos políticos e dinheiro, ele manipulou o sistema, culpando erros administrativos e até acusando Viviane de negligência. Ninguém fez nada. Aquilo me consumiu. Viviane mergulhou em depressão. Mal conseguia sair da cama. Lucas ficou sem mãe presente. E eu fiquei com raiva. Raiva de Gabriel, do sistema, do mundo inteiro. Fiz denúncias, tentei processá-lo, mas nada funcionou. Justiça oficial, uma piada. Foi então que conheci Dona Jurema. Dona Jurema era uma velha benzedeira que vivia isolada nas montanhas próximas à cidade. Ela tinha fama de curandeira, mas também de praticar magias proibidas. Desesperado, busquei-a. Ela me avisou. Magia negra exige sacrifício, Alex. Você vai pagar um preço alto. Não me importei. Queria vingança. Com a ajuda dela, comecei a aprender rituais antigos. Primeiro foram oferendas simples. Galinhas pretas sacrificadas sob a luz da lua cheia. Charutos, cachaça. Depois vieram os despachos negros, símbolos traçados com sangue e pólvora. Invocações de forças que eu mal entendia. Cada passo me aproximava mais do abismo. Cada ritual deixava marcas. Comecei a ter sonhos perturbadores, a ouvir vozes sussurrando meu nome. Meu reflexo no espelho parecia diferente, os olhos escuros, quase vazios. Mas eu não parei. Não podia parar. Até que chegou a noite final. No topo da Pedra do Urubu, preparei o último ritual. Chamei Gabriel até lá, usando um pretexto falso. Quando ele chegou, amarrei-o a uma cruz improvisada. Recitei palavras em latim que mal entendia, enquanto traçava símbolos com pólvora e sangue no chão. As velas negras tremeluziram, e uma brisa gélida soprou. Então aconteceu. Sombras surgiram do nada envolvendo Gabriel. Ele gritava, implorando por misericórdia. Mas eu não sentia piedade, só raiva. Até que algo apareceu. Uma presença invisível, mas palpável. O ar ficou pesado, como se toda a vida tivesse sido sugada do ambiente. Eu não sabia quem ou o que havia invocado, mas ele queria algo mais. Alguém mais. Quando tudo terminou, Gabriel estava morto. Mas algo dentro de mim também morreu. Ou talvez tenha nascido. Voltei para casa
e encontrei Lucas dormindo tranquilamente. Viviane ainda estava na cama, fraca, mas viva. Porém, quando olhei no espelho novamente, percebi. Meus olhos agora eram completamente pretos. As forças sombrias haviam aceitado o pacto, mas, em troca, elas ficariam comigo, para sempre. Desde então, comecei a ouvir risadas baixas à noite vindas da cozinha. A comida deixa de ter gosto, como se fosse cinzas. E às vezes, quando acordo, vejo pegadas de barro no chão, levando até a porta da frente. Dona Jurema me avisou. Você chamou algo que não pode controlar. Agora, ele nunca vai embora. Ela estava certa. Mas essa história começa muito antes disso. Antes dos rituais, antes do pacto, antes de tudo. Começa em uma pequena cidade serrana chamada Itaipava, onde eu vivia uma vida simples com minha família. Uma vida que em poucos meses seria destruída por um erro médico terrível e pela impunidade de um homem arrogante. Antes de tudo isso, antes da tragédia, dos rituais, do pacto, eu tinha uma vida simples. Não era perfeita, mas era boa, era suficiente. Itaipava é uma dessas cidades pequenas que parecem saídas de um cartão postal. Fica na região serrana do Rio de Janeiro, cercada por montanhas cobertas de mata atlântica e cortada por rios de águas cristalinas. O clima é sempre fresco, mesmo nos dias mais quentes do verão. As ruas são de paralelepípedo e as casas têm aquele ar colonial, com janelas de madeira e telhados de telha vermelha. Aqui, todo mundo sabe da vida alheia, mas fingem não ver nada. É um lugar onde as pessoas se cumprimentam na rua com um bom dia arrastado, onde as festas juninas na praça central atraem metade da cidade e onde o barzinho na esquina é ponto de encontro para conversas sobre futebol e política. Eu morava em uma casa modesta, no bairro de Vargem Grande, perto do rio que corta a cidade. Era uma casa simples, com um quintal onde Lucas gostava de brincar e uma varanda onde Viviane e eu costumávamos sentar à noite para tomar café e conversar. Lucas era nosso orgulho. Tinha 7 anos na época, cheio de energia e curiosidade. Ele adorava jogar bola na rua com os amigos e voltava para casa sujo de lama, rindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Viviane dizia que ele era igualzinho a mim quando eu era criança, mas eu duvidava. Eu nunca fui tão esperto quanto ele. E Viviane, ela era o coração da nossa família. Tinha um sorriso fácil, uma risada contagiante e uma paciência que eu admirava. Trabalhava meio período como professora em uma escola municipal, ensinando crianças do ensino fundamental. Quando chegava em casa, ainda encontrava tempo para ajudar Lucas com as lições de casa e preparar o jantar. Nossa rotina era tranquila. Acordávamos cedo, tomávamos café juntos e seguíamos nossos caminhos. Eu trabalhava como mecânico em uma oficina no centro da cidade. Não era um trabalho glamouroso, mas pagava as contas. À noite, nos reuníamos na sala para assistir TV ou jogar algum jogo de tabuleiro. Mas então, algo mudou. Foi há pouco mais de um ano. Viviane estava grávida de 6 meses. Era nosso segundo filho, e Lucas estava animado com a ideia de ter um irmãozinho. Ele já havia até escolhido o nome. Se fosse menino, seria João. Se fosse menina, Maria. Viviane ria das sugestões dele, mas eu sabia que ela também gostava da ideia. Tudo parecia perfeito. Pelo menos até aquele dia fatídico. Viviane começou a sentir fortes dores abdominais. Ela tentou ignorar no início, achando que era normal, mas as dores só pioravam. Corremos para o hospital local, preocupados. Foi lá que conhecemos Gabriel Ferreira. Gabriel era o médico mais conceituado da cidade, sempre impecavelmente vestido, com camisas sociais engomadas, relógio caro no pulso e um sorriso confiante demais. Ele examinou Viviane rapidamente, disse que era apenas uma dor muscular e mandou-a embora com um remédio qualquer. Confiei nele, afinal, ele era o médico. Mas 3 dias depois, Viviane teve uma hemorragia interna severa. Quando voltamos ao hospital, já era tarde demais. Ela perdeu o bebê. Aquilo foi um golpe devastador para todos nós. Viviane mergulhou em depressão, mal conseguia sair da cama. Lucas ficou sem entender direito o que havia acontecido. E eu,
Eu fiquei com raiva. Raiva de Gabriel, do sistema, do mundo inteiro. Mas o pior ainda estava por vir. Gabriel escapou ileso. Com seus contatos políticos e dinheiro, ele manipulou o sistema, culpando erros administrativos e até acusando Viviane de negligência. Ninguém fez nada. Justiça oficial, uma piada. Aquilo me consumiu. Eu tentei denunciá-lo. Fiz tudo o que podia para expô-lo, mas foi inútil. Gabriel continuou sua vida como se nada tivesse acontecido, enquanto nós lutávamos para sobreviver ao peso daquela tragédia. Foi nesse ponto que conheci Dona Jurema, uma velha benzedeira que vivia isolada nas montanhas próximas à cidade. Desesperado, busquei-a, e foi ali que tudo começou a mudar. Ainda me lembro daquele dia como se fosse ontem. Foi um domingo à tarde, e Viviane estava sentada no sofá da sala, com uma expressão de desconforto no rosto. Ela colocou a mão na barriga e disse: "Alex, algo não está certo." Na época, achei que poderia ser apenas cansaço ou algum desconforto normal da gravidez. Mas quando ela começou a gemer de dor, percebi que era algo mais sério. Peguei as chaves do carro e a levei ao hospital imediatamente. Lucas ficou com minha mãe, que morava a poucas quadras de distância. O Hospital Municipal de Itaipava era um prédio antigo, com paredes descascadas e corredores frios que cheiravam a desinfetante. Não era o lugar mais moderno, mas era o único que tínhamos na cidade. Quando chegamos, fomos direcionados para a emergência. Foi lá que conhecemos Gabriel Ferreira. Ele era o médico de plantão naquele dia. Entrou na sala de exame vestindo seu jaleco branco impecável, com aquele sorriso confiante que parecia dizer: "Não se preocupem, eu sei o que estou fazendo." Ele examinou Viviane rapidamente, perguntando sobre os sintomas enquanto pressionava sua barriga com as mãos. Depois de alguns minutos ele balançou a cabeça e disse: "Não é nada grave. Parece ser apenas uma dor muscular causada pela posição em que você estava sentada. Vou receitar um relaxante muscular e recomendar repouso." Eu quis questionar, pedir mais exames, insistir que algo estava errado. Mas Gabriel tinha aquela postura autoritária que não deixava espaço para dúvidas. Ele entregou a receita e nos mandou embora com um aceno casual, como se já tivesse esquecido de nós antes mesmo de sairmos da sala. Voltamos para casa seguindo suas instruções. Viviane tomou o remédio e tentou descansar, mas as dores não passaram. Na verdade, elas pioraram. Durante os próximos 2 dias, ela mal conseguia se mover, sem sentir pontadas agudas na barriga. Eu a convenci a voltar ao hospital, mas ela hesitou, dizendo: "E se for só paranoia minha? E se o médico estiver certo?" Mas na terceira noite, tudo mudou. Estávamos na cama quando Viviane gritou. Um grito agudo, desesperado, que ecoou pela casa inteira. Corri até ela e a encontrei encolhida, segurando a barriga com as 2 mãos. Havia sangue, muito sangue. Chamei uma ambulância, mas sabia que não havia tempo. Dirigi como um louco até o hospital, rezando para que chegássemos a tempo. Quando finalmente entramos na emergência, Viviane já estava inconsciente. Dessa vez, Gabriel não estava lá. Outro médico assumiu o caso e realizou uma cesariana de emergência. Mas era tarde demais. O bebê não sobreviveu. Quando Viviane acordou, dias depois, ela perguntou pelo bebê com uma voz fraca. Eu não soube o que dizer. Só consegui segurar sua mão enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ela não chorou. Ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse processando a realidade aos poucos. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. Parou de sair da cama, parou de falar. Passava horas olhando para o teto, com os olhos vazios. Lucas tentava animá-la, trazendo desenhos e brinquedos, mas ela mal reagia. Era como se uma parte dela tivesse morrido junto com o bebê. Eu queria culpar alguém. Então comecei a investigar. Descobri que outros pacientes haviam reclamado de Gabriel no passado. Um homem disse que sua esposa quase morreu durante um parto porque Gabriel negligenciou sinais claros de complicações. Uma mulher contou que perdeu um parente idoso após Gabriel ignorar sintomas de infecção. Mas ninguém fez nada. Gabriel sempre escapava ileso, graças a seus contatos políticos e dinheiro. Tentei denunciá-lo,
Fui à polícia, à imprensa local, até ao Conselho Regional de Medicina. Mas todas as portas se fecharam na minha cara. Gabriel manipulou o sistema, culpando erros administrativos e até acusando Viviane de negligência. Disse que ela deveria ter procurado ajuda mais cedo, que o aborto foi culpa dela, não dele. Ninguém fez nada. Aquilo me consumiu. Eu me sentia impotente. A cada dia que passava, via Viviane afundando mais na depressão e Lucas crescendo sem uma mãe presente. Tentei seguir em frente, mas a raiva me corroía por dentro. Foi nesse ponto que conheci Dona Jurema, uma velha benzedeira que vivia isolada nas montanhas próximas à cidade. Desesperado, busquei-a, e foi ali que tudo começou a mudar. A impunidade de Gabriel foi como um soco no estômago. Eu tinha esperança, ou talvez apenas desespero suficiente para acreditar que alguém, em algum lugar, faria algo. Mas não. A cada tentativa frustrada, a cada porta fechada, senti o peso da injustiça me esmagando. Depois do aborto, tentei processá-lo. Contratei um advogado barato, o único que pude pagar com meu salário de mecânico. Ele me disse que tínhamos um caso forte, mas logo percebi que ele estava apenas tentando ganhar tempo. As provas eram escassas. Gabriel havia manipulado os registros médicos, omitindo detalhes cruciais. Quando questionei isso diretamente ao hospital, eles culparam falhas administrativas. Até mesmo o Conselho Regional de Medicina ignorou minhas denúncias, alegando falta de evidências concretas. Foi então que decidi ir à imprensa local. Falei com um repórter de um jornal pequeno, explicando tudo o que havia acontecido. Ele parecia interessado no início, mas depois de alguns dias me ligou dizendo que não havia material suficiente para uma matéria. Mais tarde, descobri que Gabriel era amigo pessoal do dono do jornal. Outra porta fechada. Eu estava sozinho, completamente sozinho. Viviane se afastava cada vez mais. Ela mal falava, mal comia. Passava horas na cama, olhando para o nada. Às vezes, eu a ouvia chorando baixinho no meio da noite. Lucas tentava animá-la, trazendo desenhos e brinquedos, mas ela mal reagia. Era como se uma parte dela tivesse morrido junto com o bebê. Eu queria ajudar, queria fazer algo, mas não sabia como. Tentei conversar com ela, implorando que buscasse ajuda psicológica, mas ela apenas balançava a cabeça e dizia: "Não adianta, Alex, não tem volta." Lucas também começou a mudar. Ele parou de brincar tanto quanto antes, passando mais tempo sozinho no quintal. Quando perguntei o que havia de errado, ele respondeu: "Eu só queria que a mamãe voltasse a ser como antes." Aquelas palavras me partiram ao meio. Eu precisava fazer algo, qualquer coisa, mas o quê? Denúncias não funcionavam. Justiça oficial, uma piada. Foi nesse ponto que ouvi falar de Dona Jurema. Dona Jurema era uma figura lendária em Itaipava. Diziam que ela vivia isolada nas montanhas, longe da cidade, praticando magias e curas proibidas. Alguns a chamavam de benzedeira, outros de bruxa. Eu nunca tinha dado muita atenção a essas histórias, mas naquele momento, qualquer coisa parecia melhor do que ficar parado, impotente. Decidi procurá-la. A casa de Dona Jurema ficava no topo de uma colina cercada por mata densa. O caminho até lá era íngreme e cheio de pedras soltas, e precisei deixar o carro a alguns quilômetros de distância, seguindo o resto do percurso a pé. Quando finalmente cheguei, encontrei uma construção simples, quase rústica, com paredes de madeira velha e um telhado coberto de folhas secas. Bati a porta, hesitante. Ela abriu lentamente, revelando uma mulher idosa, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos penetrantes, que pareciam ver através de mim. "Você está aqui por causa daquilo que perdeu," ela disse, sem nem me cumprimentar. Eu assenti, surpreso. "Como sabe?" Ela deu um sorriso fraco. "Todos que vêm até mim estão perdidos, ou desesperados, ou ambos." Entrei na casa, que cheirava a ervas secas e terra molhada. Havia prateleiras cheias de potes de vidro com líquidos estranhos, ossos e objetos que eu não conseguia identificar. No centro da sala, havia uma mesa de madeira com um pano preto cobrindo-a, e sobre ele, um baralho de tarô desgastado. "Sente-se," ela disse, apontando para uma cadeira.
Contei tudo a ela, sobre Viviane, sobre Gabriel, sobre minha raiva e impotência. Ela ouviu em silêncio, seus olhos fixos nos meus. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Magia negra exige sacrifício, Alex. Você vai pagar um preço alto. Eu não me importei. Naquele momento tudo o que eu queria era justiça. Vingança. Estou disposto a pagar, respondi, firme. Ela me observou por um longo momento, como se estivesse avaliando minha determinação. Então assentiu. Volte amanhã ao anoitecer. Traga uma galinha preta viva e uma garrafa de cachaça. Saí da casa de Dona Jurema com uma mistura de alívio e apreensão. Finalmente eu tinha algo a fazer, algo que poderia mudar as coisas. Mas aquela sensação durou pouco. Naquela noite tive o primeiro pesadelo. Sonhei com sombras se movendo ao meu redor, sussurrando meu nome. Acordei suando frio, com a certeza de que algo estava errado. Olhei no espelho e vi meus olhos, diferentes, mais escuros, como se algo dentro de mim já tivesse começado a mudar. No dia seguinte, voltei à casa de Dona Jurema, levando a galinha preta e a garrafa de cachaça. Ela me ensinou o primeiro ritual, explicando que era apenas o começo de algo muito maior. Cada passo me aproximava mais do abismo, mas eu não podia voltar atrás. Voltei à casa de Dona Jurema ao anoitecer, como ela havia pedido. O caminho até lá parecia ainda mais sombrio na escuridão, iluminado apenas pela luz fraca da minha lanterna e pelo luar que atravessava as árvores. A cada passo, sentia uma sensação estranha no ar, algo pesado, como se a própria floresta estivesse me observando. Quando cheguei, ela já estava me esperando. A porta estava entreaberta e uma luz tênue escapava pela fresta. Entrei sem bater, segurando a galinha preta em uma mão e a garrafa de cachaça na outra. Dona Jurema estava sentada à mesa, exatamente como na véspera, mas desta vez havia algo diferente no ambiente. Havia velas negras espalhadas pela sala, suas chamas tremeluzindo de forma irregular, como se fossem consumidas por um vento invisível. Você trouxe o que pedi? Ela perguntou, sua voz grave ecoando pela sala. Assenti e coloquei os itens sobre a mesa. Ela pegou a galinha preta primeiro, examinando-a cuidadosamente. Ela é jovem, disse, quase para si mesma. Bom, a energia dela será forte. Então, ela abriu a garrafa de cachaça e derramou um pouco do líquido no chão, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Era como um sussurro gutural, algo que parecia vir de outro lugar, outra época. Escute bem, Alex, ela disse, finalmente olhando para mim. O que vamos fazer aqui não é brincadeira. Você está lidando com forças que não compreende, forças que não podem ser controladas. Se começar, não poderá voltar atrás. Entende isso? Eu hesitei por um momento, mas então assenti novamente. Entendo, e estou disposto a pagar o preço. Ela suspirou, como se lamentasse minha decisão, mas não tentou me dissuadir. Em vez disso, começou a explicar o ritual. Esta é apenas a primeira etapa, ela disse, levantando-se e indo até uma prateleira onde havia vários potes de vidro. Ela pegou um punhado de pólvora e o colocou em uma tigela de barro. Vamos invocar as forças das sombras. Elas ouvirão seu pedido, mas também exigirão algo em troca. Dona Jurema desenhou símbolos no chão com um pó, formando um círculo ao redor da mesa. Dentro do círculo, ela posicionou a galinha preta, a garrafa de cachaça e um charuto que acendeu lentamente. O cheiro forte de tabaco preencheu o ar, misturando-se ao aroma das ervas secas. Repita depois de mim, ela ordenou, entregando-me um pedaço de papel com palavras escritas em uma caligrafia ilegível. Parecia um latim, mas distorcido, como se fosse uma versão corrompida da língua antiga. Comecei a recitar as palavras, hesitante no início, mas ganhando confiança à medida que avançava. A cada frase, sentia algo mudando no ambiente. O ar ficava mais pesado, como se estivéssemos sendo observados por algo invisível. As velas negras tremeluziam mais intensamente, e as sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria. Dona Jurema interrompeu o ritual abruptamente, erguendo a mão. Chega por hoje, ela disse, sua voz firme. Você não está pronto para mais.
Precisa praticar antes de continuar. Saí da casa dela com a mente agitada. Não sabia ao certo o que havia acontecido ali dentro, mas algo tinha mudado. Eu podia sentir. Naquela noite, tive outro pesadelo. Desta vez, vi rostos deformados me observando, seus olhos vazios, brilhando na escuridão. Ouvi vozes sussurrando meu nome, chamando-me para algum lugar desconhecido. Acordei suando frio, com a certeza de que algo estava crescendo dentro de mim. Algo que eu não conseguia controlar. No dia seguinte, voltei ao trabalho na oficina, tentando manter a rotina normal. Mas era impossível ignorar o peso do que havia começado. Cada vez que olhava no espelho, via meus olhos, mais escuros, mais vazios. Nos dias seguintes, continuei praticando os rituais ensinados por Dona Jurema. Primeiro foram sacrifícios simples, como a galinha preta, sob a luz da lua cheia. Depois vieram despachos mais complexos, envolvendo objetos pessoais de Gabriel e símbolos traçados com sangue. Cada passo me aproximava mais do abismo, e cada ritual deixava marcas mais profundas. Os rituais começaram a se tornar parte da minha rotina. Era como se eu estivesse vivendo duas vidas paralelas, uma na superfície, onde eu tentava manter as aparências para Lucas e Viviane, e outra nas sombras, onde mergulhava cada vez mais fundo no mundo da magia negra. Dona Jurema me ensinou o próximo passo, um despacho negro. Você precisa enterrar algo que pertença ao seu alvo. Ela explicou enquanto eu a observava preparar os materiais. Algo que carregue sua energia, um pedaço de roupa, um objeto pessoal, qualquer coisa. Eu sabia exatamente o que usar. Durante uma visita ao hospital fingindo buscar informações sobre outro paciente, consegui roubar o crachá médico de Gabriel. Era perfeito. Tinha seu nome, sua foto, sua essência. Junto com ele, peguei também um lenço que ele havia deixado em sua mesa. Naquela noite, levei os itens até uma encruzilhada abandonada nos arredores da cidade. Dona Jurema havia me avisado. As encruzilhadas são portais. É lá que as forças sombrias ouvem melhor. Cheguei ao local por volta da meia-noite, quando a lua estava alta no céu. A encruzilhada era isolada, cercada por árvores retorcidas e silêncio absoluto. Só se ouvia o som distante dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento. Seguindo as instruções de Dona Jurema, envolvi o crachá e o lenço em um pano preto, amarrando-os firmemente com um barbante vermelho. Então cavei um pequeno buraco no chão com as mãos, sentindo a terra úmida e fria entre os dedos. Coloquei o pacote dentro do buraco e o cobri cuidadosamente, murmurando as palavras que ela havia me ensinado. Que tudo que ele fez retorne em dobro. Enquanto repetia a frase, senti um calafrio percorrer minha espinha. O ar parecia mais denso, como se algo invisível estivesse ali, observando. Quando terminei, acendi uma vela negra ao lado do local e a deixei queimar até o fim. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas mudanças. Gabriel começou a sofrer pequenos acidentes inexplicáveis. Primeiro, escorregou no corredor do hospital e torceu o tornozelo. Depois, teve um pneu furado no caminho para casa. Ninguém ligava esses eventos a mim, é claro, mas eu sabia que os rituais estavam funcionando, mas não eram apenas os outros que estavam mudando. Eu também sentia algo diferente dentro de mim. Comecei a ter sonhos vívidos, quase reais. Via figuras sombrias me observando, seus olhos brilhando na escuridão. Às vezes, elas sussurravam meu nome. Outras vezes, riam baixinho, como se zombassem de mim. Quando acordava, sentia uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse crescendo dentro de mim, tomando espaço. Meu reflexo no espelho também mudava. Meus olhos estavam mais escuros, quase pretos. Pareciam absorver a luz ao redor, como poças de óleo derramado. Tentei ignorar isso, dizendo a mim mesmo que era apenas cansaço ou estresse. Mas no fundo, sabia que não era. Dona Jurema me avisou sobre isso durante nossa próxima reunião. As forças que você invocou estão se alimentando de você, ela disse enquanto traçava novos símbolos no chão com pólvora. Elas exigem sacrifício. Quanto mais você avançar, mais elas vão tomar.
Eu não me importo, respondi firme, desde que Gabriel pague pelo que fez. Ela me encarou por um longo momento, como se estivesse avaliando minha sanidade. Então, assentiu lentamente. Muito bem, mas lembre-se, você escolheu este caminho. O próximo ritual foi ainda mais intenso. Desta vez, usamos ossos de animais encontrados em cemitérios abandonados. Dona Jurema me levou até um velho cemitério nas montanhas, onde as lápides estavam cobertas de musgo e as grades enferrujadas balançavam ao vento. Ela me entregou um saco de pano e disse: pegue o que precisar, mas seja rápido. Este lugar não gosta de intrusos. Encontrei um crânio de pássaro e alguns ossos pequenos, que trouxe de volta para a casa dela. Com eles, traçamos novos símbolos no chão, usando sangue fresco, que coletamos de outra galinha preta sacrificada sob a luz da lua cheia. A cada ritual, sentia-me mais conectado às forças sombrias, mas também mais distante de quem eu era antes. Minha mente estava constantemente agitada, como se algo estivesse sempre sussurrando no fundo dos meus pensamentos. Às vezes, via sombras se movendo pelo canto dos olhos, mas quando virava para olhar, não havia nada lá. Viviane percebeu que algo estava errado. Você está diferente, Alex, ela disse certa noite enquanto jantávamos. Você mal fala comigo ou com Lucas. O que está acontecendo? Eu tentei desconversar, dizendo que estava apenas cansado do trabalho, mas sabia que ela não estava convencida. Lucas também começou a me evitar. Certa vez, o flagrei olhando para mim com uma expressão estranha, como se tivesse medo. Aquilo me partiu por dentro, mas não podia voltar atrás agora. Os rituais continuaram, cada vez mais intensos. Comecei a sentir que as forças sombrias estavam ganhando poder, mas também percebi que elas estavam começando a influenciar minha vida de maneiras que eu não conseguia controlar. Foi então que decidi realizar o ritual final, aquele que selaria o destino de Gabriel. Mas eu não fazia ideia do preço que realmente pagaria. Os rituais estavam mudando tudo ao meu redor e dentro de mim. Cada passo que eu dava na direção da vingança parecia abrir uma porta para algo maior, algo que eu não conseguia mais controlar. Era como se as sombras tivessem vida própria, movendo-se conforme seus próprios desejos, e eu era apenas um instrumento nas mãos delas. Gabriel começou a sentir os efeitos dos despachos negros. No início, foram pequenas coisas: insônia, paranoia, acidentes inexplicáveis. Ele começou a parecer abatido, com olheiras profundas sob os olhos e um ar de constante inquietação. Certa vez, o vi no hospital, esfregando as têmporas, enquanto conversava com outro médico. Parecia nervoso, quase assustado, mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Queria mais. Queria que ele sentisse o peso do que havia feito com Viviane, com nosso bebê, com nossa família. E as sombras pareciam concordar comigo. Dona Jurema me avisou que estávamos nos aproximando de um ponto sem volta. Você está brincando com forças que não compreende completamente, ela disse durante uma de nossas reuniões noturnas. Elas podem dar o que você deseja, mas também podem tomar muito mais do que você está disposto a dar. Eu ignorei suas advertências. Naquele momento, tudo o que importava era fazer Gabriel pagar pelo que havia feito. Não conseguia pensar em outra coisa. Minha mente estava consumida pela raiva, pela necessidade de justiça, ou talvez fosse apenas sede de vingança. O próximo ritual foi ainda mais intenso. Desta vez, realizamos um despacho sob a sombra de uma figueira brava, uma árvore antiga que crescia isolada no topo de uma colina. Dona Jurema disse que figueiras eram portais naturais para o mundo das sombras, lugares onde as barreiras entre os vivos e os mortos eram mais finas. Chegamos lá ao anoitecer, quando o céu estava tingido de tons de roxo e laranja. A figueira projetava uma sombra longa e sinistra sobre o chão, como se estivesse nos observando. Dona Jurema traçou símbolos no solo com pólvora e sangue fresco, enquanto eu segurava uma garrafa de aguardente misturada com ervas como arruda e pimenta malagueta. Ela me instruiu a beber um gole antes de começarmos. Isso vai abrir sua mente para as forças que estamos invocando, ela disse, entregando-me a garrafa. O líquido tinha um gosto amargo, quase repulsivo, mas obedeci sem hesitar.
Acendemos velas negras ao redor do círculo de símbolos e colocamos um chocalho de ferro no centro. Dona Jurema explicou que o som do chocalho serviria como um chamado para as forças sombrias. Elas vão ouvir, ela disse, sacudindo o chocalho lentamente. O som ecoou pela colina, distorcido e estranho, como se viesse de outro lugar. Comecei a recitar as palavras que ela havia me ensinado, minha voz tremendo no início, mas ganhando força à medida que avançava. As velas negras tremeluziram e uma brisa fria soprou, mesmo sendo uma noite quente de verão. Senti algo se mover ao meu redor, algo invisível mas palpável. Era como se o ar estivesse vivo, pulsando com energia sombria. Quando terminei o ritual, Dona Jurema me encarou com uma expressão séria. Você está se aproximando do limite, ela disse. Agora, elas vão começar a agir de verdade. Ela estava certa. Nos dias seguintes, Gabriel começou a sofrer consequências mais graves. Ele teve um colapso nervoso no hospital, gritando sobre vozes que ninguém mais podia ouvir. Um dos médicos o levou para uma avaliação psiquiátrica, mas ele escapou antes que pudessem interná-lo. Foi visto vagando pelas ruas da cidade à noite, murmurando para si mesmo, com os olhos arregalados de medo, mas aquilo não me trazia satisfação. Em vez disso, sentia-me cada vez mais desconectado de quem eu era antes. Meus sonhos estavam piores do que nunca. Via rostos deformados me observando, suas bocas abertas em gritos silenciosos. Às vezes, acordava no meio da noite com a sensação de que algo estava sentado no pé da minha cama, observando-me. Quando ligava a luz, não havia nada lá. Meu reflexo no espelho também estava diferente. Meus olhos agora eram completamente pretos, como duas poças de óleo. Às vezes, via algo se mover dentro deles, algo que não deveria estar ali, algo vivo. Viviane começou a perceber as mudanças em mim. Alex, você está assustando Lucas, ela disse certa manhã, enquanto tomávamos café. Ele me disse que tem medo de você, disse que você parece diferente. Tentei rir, fingindo que era apenas imaginação dele, mas no fundo, sabia que ela estava certa. Eu estava diferente. Estava me tornando alguém que nem eu mesmo reconhecia. Lucas começou a evitar contato visual comigo. Certa vez, o flagrei desenhando algo em seu caderno. Quando perguntei o que era, ele rapidamente virou a página, mas consegui vislumbrar uma figura sombria com olhos pretos. Aquilo me deixou gelado. Dona Jurema me avisou que o próximo passo seria o ritual final. É o último, ela disse, mas também é o mais perigoso. Você precisa estar preparado para o que vai acontecer depois. Eu não tinha escolha. Já tinha ido longe demais para voltar atrás. O ritual final seria realizado na Pedra do Urubu, uma formação rochosa isolada que dominava a paisagem ao redor. Era um lugar conhecido por lendas locais sobre espíritos e magia proibida. Sabia que seria ali que selaria o destino de Gabriel. Mas também sabia que ao fazer isso, estaria abrindo mão de algo muito maior. A Pedra do Urubu era um lugar que sempre me causou arrepios, mesmo antes de tudo isso. Fica no topo de uma montanha isolada, cercada por mata densa e silêncio absoluto. Dizem que é um ponto de encontro para praticantes de magia negra, um lugar onde o véu entre os mundos é mais fino. Eu nunca tinha ido lá antes, mas agora sabia que seria o cenário perfeito para o ritual final. Dona Jurema havia me dado instruções detalhadas sobre como preparar tudo. Você precisa chamar Gabriel até lá, ela disse, mas não pode contar a ele o que vai acontecer. Use qualquer desculpa, diga que quer conversar sobre algo importante, algo relacionado ao hospital. Eu segui suas orientações à risca. Liguei para Gabriel, fingindo ser um ex-paciente insatisfeito. Disse que precisava falar com ele sobre um suposto erro médico que poderia virar um processo judicial. Ele hesitou no início, mas aceitou quando mencionei que poderíamos resolver tudo discretamente, sem envolver advogados ou imprensa. No dia marcado, subi até a Pedra do Urubu ao anoitecer, carregando todos os materiais necessários: velas negras, pólvora, sangue fresco, um pedaço de corda e um punhal afiado. Quando cheguei, o céu estava tingido de tons escuros, e a lua cheia brilhava intensamente, iluminando o topo da montanha com uma luz fria e prateada.
Preparei o local conforme Dona Jurema havia ensinado. Tracei símbolos no chão com pólvora e sangue, formando um círculo perfeito ao redor de uma cruz improvisada feita de galhos secos. Coloquei as velas negras nos 4 pontos cardeais do círculo e acendi-as cuidadosamente. O ar parecia pesado, como se estivéssemos sendo observados por algo invisível. Quando Gabriel chegou, ele parecia nervoso. Estacionou seu carro a uma certa distância e caminhou até mim, olhando ao redor com desconfiança. "O que é isso?" ele perguntou, apontando para o círculo de velas. "Por que viemos aqui?" "Vamos conversar", respondi, tentando manter minha voz calma. "Mas primeiro, preciso que você entre no círculo." Ele hesitou, mas acabou obedecendo. Assim que ele pisou dentro do círculo, amarrei suas mãos à cruz improvisada com a corda. Ele começou a protestar, sua voz elevando-se em pânico, mas eu o ignorei. Não havia mais espaço para dúvidas ou arrependimentos. Peguei o punhal e comecei a recitar as palavras que Dona Jurema havia me ensinado. Eram frases em latim distorcido, guturais e estranhas, que pareciam ecoar pelo espaço ao nosso redor. À medida que avançava, senti o ar ficar mais denso, como se toda a vida estivesse sendo sugada do ambiente. As velas tremeluziram violentamente, e uma brisa gélida soprou, cortando a escuridão. Gabriel gritava, implorando por misericórdia, mas eu não sentia piedade, só raiva. Raiva pelo que ele havia feito com Viviane, pelo bebê que perdemos, pela impunidade com que ele escapara por tanto tempo. Então, aconteceu. Sombras surgiram do nada, envolvendo Gabriel como uma névoa negra. Elas se moviam rapidamente, girando ao redor dele como serpentes invisíveis. Ele gritava ainda mais alto, seus olhos arregalados de terror. Tentou se soltar, mas as cordas eram firmes, mantendo-o preso à cruz. E então, algo apareceu. Não era uma figura visível, mas uma presença. Uma força invisível que preenchia o espaço ao nosso redor. O ar ficou ainda mais pesado e senti algo tocando minha pele, algo frio e úmido, como dedos fantasmagóricos. Era como se algo estivesse ali, observando, avaliando. As sombras começaram a consumir Gabriel. Ele gritava, implorando por misericórdia, mas suas palavras foram engolidas pelo vazio. Seu corpo começou a tremer violentamente, como se estivesse sendo atacado por algo que ninguém mais podia ver. Suas veias saltaram sob a pele, e seus olhos ficaram completamente pretos, como poças de óleo. Mas aquilo não foi o fim. De repente senti algo me puxando. Era como se as sombras tivessem percebido minha presença também. Olhei para baixo e vi minhas próprias mãos. Elas estavam cobertas de marcas negras, como se algo estivesse se infiltrando na minha pele. Meu reflexo no punhal que eu segurava mostrava meus olhos, pretos, vazios, como se algo dentro de mim tivesse sido substituído. Gabriel parou de gritar. Seu corpo ficou imóvel, pendurado na cruz. As sombras se dissiparam lentamente, deixando apenas o silêncio opressivo da noite. Olhei para ele, esperando sentir algum tipo de satisfação. Mas não senti nada, apenas um vazio profundo, como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado. Quando voltei para casa, encontrei Lucas dormindo tranquilamente e Viviane ainda na cama, fraca, mas viva. Porém, quando olhei no espelho novamente, percebi. Meus olhos agora eram completamente pretos. As forças sombrias haviam aceitado o pacto, mas, em troca, elas ficariam comigo, para sempre. Quando voltei para casa, tudo parecia diferente. A luz da sala estava acesa, mas o ambiente parecia mais frio, como se o calor e a vida tivessem sido sugados para fora dele. Lucas dormia tranquilamente no sofá, enrolado em um cobertor fino. Viviane ainda estava na cama, imóvel, com os olhos fechados. Eu me aproximei dela devagar, observando seu rosto pálido à luz fraca do abajur. Ela respirava lentamente, quase imperceptivelmente, mas estava viva. Isso era o que importava, certo? Mas eu não conseguia evitar a sensação de que algo estava errado. Algo dentro de mim. Fui até o banheiro e liguei a luz. Quando me olhei no espelho, meu coração paralisou por um momento. Meus olhos estavam completamente pretos,
como duas poças de óleo derramado sobre vidro. Não havia brilho, nenhuma centelha de humanidade neles. Era como se algo tivesse tomado posse de mim durante aquele ritual na Pedra do Urubu. Tentei piscar, esfregar os olhos, convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço ou algum tipo de ilusão causada pela luz. Mas não adiantou. Os olhos que me encaravam do reflexo não eram mais os meus. Desliguei a luz rapidamente e voltei para a sala, tentando afastar aquela imagem da minha mente. Sentei-me ao lado de Lucas, observando-o dormir. Ele parecia tão tranquilo, tão inocente. Como poderia explicar isso para ele? Como poderia protegê-lo do que eu havia trazido para dentro de casa? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na varanda, olhando para o quintal escuro, ouvindo o som distante das cigarras. Mas então, ouvi algo mais. Risadas baixas, vindas da cozinha. Pareciam distorcidas, como se alguém estivesse rindo debaixo d'água. Levantei-me rapidamente e fui até lá, mas não havia ninguém. Apenas silêncio. Voltei para a sala e me sentei novamente, tentando acalmar minha mente. Mas as risadas continuaram, cada vez mais próximas, até que pareciam estar dentro da minha cabeça. Cobri os ouvidos com as mãos, mas elas não paravam. Era como se fossem parte de mim agora. De manhã tentei agir normalmente. Preparei café para Viviane e Lucas, mas notei algo estranho. A comida não tinha gosto. Era como se tudo que eu colocava na boca fosse cinzas. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas estresse ou falta de sono, mas sabia que não era. Ao longo dos dias seguintes, as manifestações ficaram mais frequentes. Certa noite, acordei com a sensação de que algo estava no quarto comigo. Olhei para o lado e vi pegadas de barro no chão, levando até a porta da frente. Segui-as, mas quando cheguei à porta, elas desapareceram. Comecei a perceber pequenas mudanças em casa também. Objetos se moviam de lugar sem explicação. Portas se fechavam sozinhas. Às vezes, ouvia vozes, sussurrando meu nome, vindas de lugares vazios. Viviane começou a notar também. Você está diferente, Alex, ela disse certa manhã, enquanto tomávamos café. Está assustando Lucas. Ele me disse que tem medo de você. Eu tentei negar, fingindo que era apenas imaginação dele. Mas no fundo, sabia que ela estava certa. Eu estava diferente. Estava me tornando algo que nem eu mesmo reconhecia. Lucas começou a evitar contato visual comigo. Certa vez, o flagrei desenhando algo em seu caderno. Quando perguntei o que era, ele rapidamente virou a página, mas consegui vislumbrar uma figura sombria com olhos pretos. Aquilo me deixou gelado. Dona Jurema me avisou sobre isso durante nossa última reunião. Você chamou algo que não pode controlar, ela disse, sua voz grave ecoando pela sala. Agora, ele nunca vai embora. Ela estava certa. As forças sombrias que invoquei não estavam mais interessadas apenas em Gabriel. Elas queriam algo mais. Alguém mais. E esse alguém era eu. Comecei a sentir sua presença constantemente. Era como se algo estivesse sempre ao meu lado, observando, esperando. Às vezes, via sombras se movendo pelo canto dos olhos, mas quando virava para olhar, não havia nada lá. Outras vezes, sentia algo tocando minha pele, algo frio e úmido, como dedos fantasmagóricos. Dedos fantasmagóricos. Era como se algo estivesse ali, observando, avaliando. As sombras começaram a consumir Gabriel. Ele gritava, implorando por misericórdia, mas suas palavras foram engolidas pelo vazio. Seu corpo começou a tremer violentamente, como se estivesse sendo atacado por algo que ninguém mais podia ver. Suas veias saltaram sob a pele e seus olhos ficaram completamente pretos, como poças de óleo. Mas aquilo não foi o fim. De repente, senti algo me puxando. Era como se as sombras tivessem percebido minha presença também. Olhei para baixo e vi minhas próprias mãos. Elas estavam cobertas de marcas negras, como se algo estivesse se infiltrando na minha pele. Meu reflexo no punhal que eu segurava mostrava meus olhos pretos, vazios, como se algo dentro de mim tivesse sido substituído. Gabriel parou de gritar. Seu corpo ficou imóvel, pendurado na cruz. As sombras se dissiparam lentamente,
deixando apenas o silêncio opressivo da noite. Olhei para ele, esperando sentir algum tipo de satisfação. Mas não senti nada, apenas um vazio profundo, como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado. Quando voltei para casa, encontrei Lucas dormindo tranquilamente e Viane ainda na cama, fraca, mas viva. Porém, quando olhei no espelho novamente, percebi. Meus olhos agora eram completamente pretos. As forças sombrias haviam aceitado o pacto, mas em troca, elas ficariam comigo, para sempre. Quando voltei para casa, tudo parecia diferente. A luz da sala estava acesa, mas o ambiente parecia mais frio, como se o calor e a vida tivessem sido sugados para fora dele. Lucas dormia tranquilamente no sofá, enrolado em um cobertor fino. Viviane ainda estava na cama, imóvel, com os olhos fechados. Eu me aproximei dela devagar, observando seu rosto pálido à luz fraca do abajur. Ela respirava lentamente, quase imperceptivelmente, mas estava viva. Isso era o que importava, certo? Mas eu não conseguia evitar a sensação de que algo estava errado. Algo dentro de mim. Fui até o banheiro e liguei a luz. Quando me olhei no espelho, meu coração paralisou por um momento. Meus olhos estavam completamente pretos, como duas poças de óleo derramados sobre vidro. Não havia brilho nenhuma centelha de humanidade neles. Era como se algo tivesse tomado posse de mim durante aquele ritual na Pedra do Urubu. Tentei piscar, esfregar os olhos, convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço ou algum tipo de ilusão causada pela luz. Mas não adiantou. Os olhos que me encaravam do reflexo não eram mais os meus. Desliguei a luz rapidamente e voltei para a sala, tentando afastar aquela imagem da minha mente. Sentei-me ao lado de Lucas, observando-o dormir. Ele parecia tão tranquilo, tão inocente. Como poderia explicar isso para ele? Como poderia protegê-lo do que eu havia trazido para dentro de casa? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentado na varanda, olhando para o quintal escuro, ouvindo o som distante das cigarras. Mas então ouvi algo mais. Risadas baixas, vindas da cozinha. Pareciam distorcidas, como se alguém estivesse rindo debaixo d'água. Levantei-me rapidamente e fui até lá, mas não havia ninguém. Apenas silêncio. Voltei para a sala e me sentei novamente, tentando acalmar minha mente. Mas as risadas continuaram, cada vez mais próximas, até que pareciam estar dentro da minha cabeça. Cobri os ouvidos com as mãos, mas elas não paravam. Era como se fossem parte de mim agora. De manhã, tentei agir normalmente. Preparei café para Viviane e Lucas, mas notei algo estranho. A comida não tinha gosto. Era como se tudo que eu colocava na boca fosse cinzas. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas estresse ou falta de sono, mas sabia que não era. Ao longo dos dias seguintes, as manifestações ficaram mais frequentes. Certa noite, acordei com a sensação de que algo estava no quarto comigo. Olhei para o lado e vi pegadas de barro no chão, levando até a porta da frente. Segui-as, mas quando cheguei à porta, elas desapareceram. Comecei a perceber pequenas mudanças em casa também. Objetos se moviam de lugar sem explicação. Portas se fechavam sozinhas. Às vezes, ouvia vozes sussurrando meu nome, vindas de lugares vazios. Viviane começou a notar também. Você está diferente, Alex, ela disse certa manhã, enquanto tomávamos café. Está assustando Lucas. Ele me disse que tem medo de você. Eu tentei negar, fingindo que era apenas imaginação dele. Mas no fundo, sabia que ela estava certa. Eu estava diferente. Estava me tornando algo que nem eu mesmo reconhecia. Lucas começou a evitar contato visual comigo. Certa vez, o flagrei desenhando algo em seu caderno. Quando perguntei o que era, ele rapidamente virou a página, mas consegui vislumbrar uma figura sombria com olhos pretos. Aquilo me deixou gelado. Dona Jurema me avisou sobre isso durante nossa última reunião. Você chamou algo que não pode controlar, ela disse, sua voz grave ecoando pela sala. Agora, ele nunca vai embora. Ela estava certa. Os dias se arrastavam, mas a sensação de que algo estava errado nunca me abandonava. Era como uma sombra constante, pairando sobre cada momento da minha vida. Eu tentava manter as aparências por causa de Viviane e Lucas,
mas sabia que era apenas uma questão de tempo até que tudo desmoronasse. Viviane parecia alheia à presença sombria que agora habitava nossa casa. Ela ainda passava horas na cama, mas aos poucos começava a sair mais, tentando retomar sua rotina. Lucas, no entanto, continuava distante. Ele evitava olhar para mim e raramente falava comigo. Certa vez, o ouvi murmurando, enquanto brincava sozinho no quintal: "Papai não é mais papai." Aquelas palavras ecoaram na minha mente por dias, como um lembrete cruel do que eu havia me tornado. Eu tentava conviver com as consequências do pacto, mas era impossível ignorar os sinais. As risadas noturnas, as pegadas de barro, os objetos que se moviam sozinhos, tudo isso era um lembrete constante de que as forças sombrias estavam ali, observando, esperando. Certa noite, decidi confrontar Dona Jurema novamente. Subi até sua casa nas montanhas, determinado a encontrar uma solução. Quando cheguei, ela já estava me esperando, como se soubesse que eu viria. "Você não pode desfazer o que foi feito," ela disse antes mesmo que eu pudesse falar. "O pacto é eterno. As forças que você invocou agora fazem parte de você." "Mas há algo que eu possa fazer?" perguntei desesperado. "Algo para proteger minha família?" Ela me encarou por um longo momento, seus olhos penetrantes como sempre. "Você já os colocou em perigo ao trazer essas forças para sua casa," ela disse finalmente. "A única coisa que pode fazer agora é mantê-los afastados de você. Quanto mais perto eles estiverem, maior será o risco." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Afastei-me dela sem dizer mais nada, sabendo que ela estava certa. De volta à cidade, tomei uma decisão difícil. Precisava me distanciar de Viviane e Lucas. Não podia colocá-los em mais perigo. Comecei a passar mais tempo fora de casa, inventando desculpas para justificar minhas ausências. Dizia que estava trabalhando mais horas na oficina, mas na verdade passava as noites vagando pelas ruas desertas de Itaipava, tentando escapar das vozes e das sombras que me seguiam. Mas elas sempre encontravam seu caminho de volta para mim. Uma noite, enquanto caminhava pela praça central, vi algo que me gelou até os ossos. Meu reflexo em uma poça d'água mostrava algo que não era mais humano. Minha pele estava cinzenta, quase translúcida, e meus olhos pretos brilhavam com uma luz estranha, como brasas vivas. Era como se eu estivesse lentamente me transformando em algo. Outra coisa. Voltei para casa naquela noite, exausto e assustado. Encontrei Viviane sentada na varanda, olhando para o quintal escuro. Ela me encarou quando me aproximei, e pela primeira vez, notei algo diferente em seus olhos. Eles estavam vazios, como se algo tivesse tomado posse dela também. "Alex," ela disse, sua voz fria e distante. "O que você fez?" Eu não consegui responder. Sabia que ela finalmente havia percebido. As sombras não estavam mais apenas comigo. Elas tinham encontrado um novo lar. Lucas apareceu na porta, segurando seu caderno de desenhos. Ele me entregou uma página onde havia desenhado uma figura sombria com olhos pretos. "É você," ele disse, sua voz tremendo. Aquilo foi o golpe final. Sabia que tinha falhado. Não conseguira proteger Polos. Naquela noite, fiz as malas e saí de casa. Não podia continuar colocando minha família em risco. Escrevi uma carta curta para Viviane, explicando o que havia acontecido e pedindo perdão. Disse que faria qualquer coisa para proteger Luz, mesmo que isso significasse desaparecer de suas vidas para sempre. Desde então, vivo como um fantasma. Vago pelas ruas de Itaipava, evitando contato com as pessoas. Às vezes, vejo Viviane e Lucas de longe, mas nunca me aproximo. Sei que as sombras ainda estão comigo, observando, esperando, e sei que um dia elas vão tomar conta completamente. Mas até lá, continuo lutando por eles.